Futebol Paixão Cega, seu canal show de bola. Fala galera do canal Futebol Paixão Cega, vamos nessa para mais uma entrevista. E hoje com nada mais, nada menos que o maior ídolo da história do Esporte Clube Bahia. Estou falando do grande Bobô. Bobô, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Que prazer te receber aqui no canal. Ô Marcelo, prazer é meu. Eu quero lhe agradecer pelo convite. Falar de futebol, que é uma grande paixão. E é muito bacana a gente, num momento tão difícil que estamos passando, né? A gente falar um pouco do que a gente tem paixão, né? E a bola, o futebol, está fazendo uma falta danada para todo mundo. Aos pouquinhos, o futebol está voltando à sua normalidade, embora com torcida ainda fora do seu estádio, mas a bola já está rolando. Eu espero em breve que também tenha a retomada do futebol baiano aqui, para que a gente possa estar matando a saudade aqui do nosso querido Bahia, né? Bobô, agora vamos falar um pouquinho sobre uma novidade que surgiu aí há pouco tempo atrás, especial no Rio, né? Flamengo, Fluminense e Vasco, transmitiram seus jogos do Campeonato Carioca pelos canais no YouTube. Então, como é que você avalia essa nova tendência do futebol brasileiro, de se assistir jogos pela internet, saindo dos, entre aspas, meios convencionais, TV e rádio? Pois é uma grande novidade aqui no país. Eu acho que é um grande momento para os clubes também se organizarem, entender essa novidade, ou seja, e esperar que tenham uma capacidade de absorção com relação a essa grande oportunidade. Eu vejo que em alguns lugares tem uma polêmica muito grande com relação a isso, né? É óbvio que o futebol, junto com a internet, com essas plataformas todas existentes agora, ele pode tomar um rumo diferente, sobretudo para os clubes terem uma condição melhor de se organizar economicamente, financeiramente. Entretanto, é algo novo, né? Eu acho que a tendência, pelo que eu vi de alguns clubes, sobretudo aqueles maiores, entender que esse é o grande momento deles. Vamos aguardar para ver. Eu só espero que tenham, obviamente, uma condição profissional de lidar com esse momento, e que seja um momento para que eles possam, de alguma maneira, não só os grandes, mas aqueles clubes médio porte, também ter uma condição econômica muito melhor e mais igual, mais justa, né? O modelo praticado até o momento é um modelo, no meu entendimento, muito injusto, privilegia somente os grandes clubes, alguns dos grandes clubes, e aqueles clubes, sobretudo do Norte e do Nordeste, e aí eu incluo Bahia, Vitória, o Sport, ficam com a fatia menor e um prejuízo muito grande, porque acaba não tendo uma condição de competição de forma igual, ou seja, não tem condição de contratar grandes jogadores, pagar altos salários, por conta exatamente dessa distorção do modelo atual em privilegiar só os grandes clubes. Então, eu vejo aí como algo saudável, algo importante, e eu espero que os clubes, sobretudo os nossos clubes, saibam bem aproveitar essa grande oportunidade. O Bahia está lançando aí, né, o Sócio Torcedor Digital, que é um programa que eu achei fantástico, né? Fiz uma entrevista aqui semana passada com o presidente Belintani e achei uma proposta assim, fantástica de inserção do torcedor dentro do clube mesmo, né? Então, com o aplicativo, o cara consegue ver ali o treino, consegue ver as viagens, consegue ver transmissão de jogos. Então, achei assim fantástico, né? Eu acho que isso pode ser implantado pelos outros clubes, né? Exatamente. Exatamente. E o Guilherme Belintani, ele é um dos que, pelo que eu tenho visto, ele tem sempre se manifestado de forma muito favorável a esse momento, né? É claro que um grande presidente, um grande empresário, uma visão futurista. Isso é importante mesmo nesse momento. O Bahia utilizar da melhor forma possível essas plataformas todas disponíveis agora. Então, ele tem sido um desses que tem sempre colocado para cima esse momento, e inclusive cutucando os demais clubes, né? Que ele diz, olha, esse é o grande momento, porque se tem alguns clubes que estão ajoelhados hoje, amanhã vão estar deitados. Então, esse é o momento de se levantar. Então, eu espero que realmente seja um momento muito importante para o futebol brasileiro, para os clubes,
Eu entendo que a organização ela passa justamente por uma questão econômica. Não há condição nenhuma de você ter um grande campeonato brasileiro com um nível muito desigual com relação à questão técnica, à questão econômica, à questão financeira. E quando você começa a dar oportunidade a esses clubes para que isso possa acontecer, obviamente a gente vai ter um nível de competitividade muito maior e muito melhor. E é claro que aí o torcedor ele vai poder também acompanhar, pagando até o valor que ele acha que vale pagar para o seu clube. Então, isso é muito importante, sim. Eu espero que esse momento seja bem aproveitado por todos, tanto da Série A, Série B, Série C, para que a gente possa trazer de volta o nosso futebol, a essência do futebol brasileiro que se perdeu nesses últimos tempos aí. Concordo plenamente, plenamente. Se perdeu há muito tempo e acho muito difícil se recuperar, infelizmente. Bobo, agora falando sobre essa volta do futebol no pós-pandemia, né? A gente está vendo aí no Rio já voltou, já vai para a final. Santa Catarina voltou também, aqui na Bahia volta dia 22, Copa do Nordeste dia 21, Brasileiro já com data definida 9 de agosto. Então, como é que você vê essa volta do futebol? Foi muito precipitado ou acha que está no momento certo? Olha, eu acho que eu sou daqueles que respeitam muito a ciência e o momento que o país está vivendo, que o mundo está vivendo. Eu acho que a gente poderia estar discutindo tudo isso, um planejamento muito mais para frente, levando em consideração ainda o momento muito grave que o país vive da sua pandemia. E me preocupa, Marcelo, essa digamos assim, em alguns estados, onde o nível de pandemia é muito intenso, está muito alto, o Rio de Janeiro, você acabou de citar, o Rio de Janeiro, o futebol já voltou, claro que sem torcida, com os protocolos todos, etc., acontecendo, mas o Rio hoje está vivendo um momento muito sério da Covid-19. E o número de óbitos crescendo cada vez mais. Isso me preocupa muito, porque não tem como você... e eu ouço muito o pessoal falar, mas tem os protocolos. O atleta dentro do campo, ele tem um contato, ok, mas está todo mundo ali, foi zerado, todo mundo fez os testes, todo mundo não sei o quê. Mas o cara vai para a casa dele. Os familiares têm contato com outras pessoas. Então, sim, eu entendo que está todo mundo querendo que o futebol volte logo, está todo mundo querendo que a sua rotina seja restaurada, está todo mundo querendo que a gente sair de casa, abraçar um amigo, abraçar uma amiga, está todo mundo querendo ir a um barzinho, tomar uma cervejinha, bater um papo, colocar o papo em dia. Está todo mundo querendo voltar. Mas o momento ainda, eu entendo que não é o mais adequado. Eu vejo essa possibilidade do retorno do futebol baiano ser colocado para o dia 22, mas entendo que isso foi tudo articulado com o governo do estado, com as prefeituras, e, obviamente, houve um sinal positivo, um sinal verde dos governos, para que os clubes pudessem ter uma condição protocolar de retorno ao futebol. Ok, vamos aguardar para ver, eu só espero em Deus, que realmente lá para o dia 22 nós tenhamos um número, talvez aí, quem sabe, na escala já decrescente aqui da pandemia, na Bahia, para que a gente possa ter um retorno com absoluta segurança dos atletas, da comissão técnica, das pessoas envolvidas, da arbitragem, dos seus familiares, enfim, para que a gente possa ter o futebol na sua essência, na sua base, na sua plenitude, retornando aos nossos lares, né? Às nossas casas, aos estádios. É isso que eu também estou na expectativa. Agora, eu acho que poderia ser. É claro que está tudo aí. Se coloca dizendo, vamos botar 22, mas depende também, né, da curva da pandemia. Está tudo sempre colocado se, mas tem data já prevista. Eu espero que até lá a gente tenha uma condição de normalidade melhor do que agora e tenha absoluta segurança do retorno ao futebol. Todo mundo está com saudade. Todo mundo está com saudade. Do atleta que precisa jogar, do torcedor que quer voltar à arquibancada para torcer para o seu time, aquele torcedor do divã mais distante, né? Então, todo mundo com muita saudade dessa paixão enorme que é o futebol. E eu só espero que realmente a gente volte com segurança. Ainda falando nessa volta, Bobo, a gente está vendo a volta sem público, né? Óbvio, por questões óbvias, mas tem algumas novidades aí tecnológicas que estão esquentando essa volta sem torcida, né?
Não sei se você viu que no Japão os caras criaram um aplicativo onde o torcedor pode apoiar e vaiar o time remotamente. Né? Então, pois é. Bacana, eu não vi, não. Eu vi Pô, poderia só no apoiar, Marcelo, mas vaiar, pô. É. Pô, o cara Mas, tá vaiando até de forma remota. é isso, mas aí esse áudio deve ir para os estádios, né, pelos alto-falantes. Né? Não sei como é que vai ser, né? Mas É algo realmente fantástico. Isso aí eu também tenho a maior curiosidade para saber como é que vai ser isso. eu tô para pegar um voo aqui para ver como é que vai ser. Oh, bacana. Em época de pandemia, o pessoal tá criando muita coisa, né? Está criando muita coisa. Então, eu acho bacana que essa interação. Eu estava vendo agora há pouco, acho que foi o jogo do Barcelona, foi ontem. Ontem, Barcelona e Foi Villarreal. ontem, né? Bacana. Então, eles abrem o áudio no estádio e tem uma sensação quando a bola chute, que a torcida grita, né? Aí aplaude. Enfim, agora essa da vaia, bacana essa aí. Só uma correção, Barcelona e não foi Villarreal, não, foi Espanhol. Né? Correção Espanhol, exatamente. 1-0, né? Isso, gol do Soares. Gol do Soares, exatamente. Isso. Bobô, então, assim, você já teve essa experiência de jogar sem público no estádio? Eu já tive, Marcelo, uma experiência dessa. É péssimo E isso. aí? É Ruim, péssimo. né? Muito. Não é bacana. Eu joguei uma partida, uma das poucas partidas que eu fiz pelo Bahia, em Libertadores de América. Foram as únicas duas partidas que eu joguei. E joguei fora do Brasil. Se não me engano, foi na Venezuela. E um momento muito difícil político que estava vivendo a Venezuela naquele momento. E nós jogamos a partida na capital, com portões fechados, com o exército todo dentro do estádio. Ou seja, a torcida era o pessoal do exército venezuelano. Então, assim, é muito diferente. Cara, que Eu clima. imagino os caras jogando hoje, cara. O estádio vazio, um silêncio. Você ouve o goleiro do outro time gritando do outro lado. Realmente perde muito o futebol sem a torcida na arquibancada. Perde demais. Perde demais. Realmente perde muito. Eu tô assim. Para ver um jogo de futebol hoje tá difícil. Às vezes eu tô vendo aqui, durmo na cadeira, porque não tem som, não tem som, fica aquele negócio parado. Ruim demais. Eu Mas, tenho, né? Aquela. Não tem, cara. O bacana, eu lembro bem, Marcelo, quando eu jogava, que o jogo estava muito intenso, muito disputado, e quando tinha um lance de gol, mesmo que não acontecesse o gol, raspava a trave, batia, o goleiro defendia, o bacana era você no campo, dentro de campo, ouvindo a galera gritar, sabe? Era aquele momento de intensidade do jogo que a torcida jogava com você. Então, ela se frustrava porque a bola não entrava e ela torcia e vibrava quando a bola entrava. Então, eu imagino hoje a falta que esses atletas estão sentindo nesse momento. A gente tem acompanhado jogos aí do campeonato, por exemplo, inglês, e também o campeonato carioca, não é a mesma coisa, né? Por mais esforço que os atletas têm, não é a mesma coisa. Então, realmente, eu espero em Deus que a gente supere esse momento triste, essa realidade dura que estamos vivendo, para que a gente possa voltar às arquibancadas, levar alegria, a nossa paixão para o campo, jogar com os atletas, e os atletas sentir essa energia da arquibancada, que, sem dúvida alguma, faz muita falta para eles. eu tô com muita saudade de ir pros estádios. Muito. Foi ano passado, a última vez, e doido para voltar, né? As arquibancadas. Mas vamos voltar, vamos voltar. Vamos sim. Bom, e agora falando de campo e bola, né? Como é que você vê o momento da dupla Bahia? A gente tem um Bahia bem financeiramente, apesar da pandemia, com o time organizado, e o Vitória numa crise muito grande financeira, né? Como é que você vê? Você acha que o Bahia faz uma campanha boa na Série A e o Vitória sobe? Para falar sobre isso, eu acho que é importante a gente lembrar dos últimos anos
talvez da última década, né? Onde o Bahia oscilou muito. O Bahia viveu um momento muito semelhante ao que o Vitória está vivendo hoje, e para sair demorou muito tempo. Precisou democratizar o clube, precisou um grupo de pessoas terem a coragem de mudar o conceito de gestão do Bahia. Isso fruto do que vinha acontecendo com o Bahia. Então, o Vitória vivia um grande momento, uma ascensão, e o Bahia um péssimo momento, dentro de campo e fora de campo. Então, a partir desse momento que o Bahia experimentou tantas decepções administrativas e de resultado de campo, caindo até para a Série C do campeonato, o Bahia mudou tudo isso, né? Hoje, eu digo, desde que Schmidt assumiu, que houve a intervenção, e depois nessa sucessão dos últimos dois, do último presidente e agora com Belitani, o Bahia mudou muito o seu patamar, né? O Bahia subiu 3, 4, 5 degraus. Isso fez com que o Bahia hoje, faz com que o Bahia hoje seja um dos clubes mais respeitados do futebol brasileiro, né? O Bahia hoje é levado a sério. O Bahia hoje tem voz aonde ele senta. Então, aonde tem os grandes clubes, o Bahia sentou, o Bahia tem voz. O Bahia é ouvido hoje. Então, eu espero que o Vitória encontre também esse caminho, porque eu sou torcedor do futebol da Bahia. Eu sou apaixonado pelo Bahia. Mas eu quero que o futebol da Bahia seja um futebol forte, um futebol de exemplo, um futebol de sucesso, de conquistas, né? E eu não vejo somente o Bahia, no patamar que está hoje, sendo aquele que vai fazer tudo isso. Eu entendo que o Vitória poderia estar fazendo isso também. Eu entendo que poderíamos ter uma terceira força jogando uma segunda divisão. Nem isso nós temos, né? Então, eu torço muito para o crescimento do futebol brasileiro, o futebol baiano. Mas é necessário também que cada clube encontre o seu rumo, o seu caminho, né? O Bahia encontrou. O Vitória, a gente tem acompanhado as dificuldades do Paulo Carneiro em administrar o clube, herdou o clube com muitos problemas financeiros. Não é fácil você pegar o clube numa divisão inferior e sem dinheiro você crescer e fazer um time voltar à primeira divisão. E isso é ruim também, porque se você não volta rápido, né? Você vai ter problema muito na frente. Então, eu torço muito para que o Vitória encontre o seu caminho, resolva seus problemas internos, monte uma equipe forte, e o Bahia continue nessa pujança de crescimento, de força, só que conquiste, né? Eu acho que é importante também aliar o sucesso administrativo, mas com as conquistas dentro de campo. Isso faz o clube mais forte ainda. Concordo, mas é por aí, né? O Bahia hoje tem uma condição financeira, técnica e tática para o técnico Roger fazendo um trabalho, para mim, brilhante, né? Perfeito. Agora, estou curioso, Bobo, não sei se você está sabendo, para ver o trabalho do Bruno Pivetti, no Vitória. Ele vem de uma escola que eu sou apaixonado, né? A escola portuguesa. E estou curioso para ver como é que vai ser. Estou acompanhando os treinos dele no comando do clube lá, e os treinos com muita velocidade, um jogo diferente. Eu não conhecia bem o trabalho dele, não. Aliás, eu conhecia bem pouco, né? E também, às vezes, é difícil a gente compreender como é que saiu o Geninho e entrou o Bruno num momento de pandemia, né? Talvez tenha a questão financeira no meio, talvez tenha muito isso. O Geninho é um treinador caro, o Bruno é um treinador mais jovem, ambicioso, querendo crescer e tal. Mas, assim, é importante ter esses treinadores novos surgindo. Eu sou fã de treinador jovem. Eu vejo o Roger fazendo um trabalho brilhante. Eu sempre digo que o Roger, para mim, vai ser um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, se continuar nessa batida. É estudioso, é inteligente, é sensível, é um cara muito humilde. Então, essa geração mais nova de treinadores, aí o Bruno se encaixa, eu espero que ele consiga sucesso, é exatamente com esses caras que vê com esse conceito de aprendizagem, né? O que ele tem fora do Brasil de bom, eles trazem para cá. E não tem vergonha de dizer isso. Eu lembro dos nossos treinadores do passado, Marcelo, que tinha aversão ao futebol europeu. Aí falava para os caras, futebol, e muito da própria imprensa brasileira dizia que nós nunca teríamos, nem precisaríamos de um treinador de fora do Brasil. Então, precisou muito a gente ser chacoalhado, tomar 7-1 da Alemanha, para entender que o nosso futebol estava em baixa.
estava em baixa. Ou a gente mudava o conceito dos treinadores, eles se modernizando, eles estudando cada vez mais, compreendendo. Aí a CBF tem um papel muito importante naquela questão da reciclagem, dos cursos, porque não tinha isso na minha época. O treinador não tinha curso. Ele aprendia porque ou ele jogou futebol e continuou estudando, ou ele foi aprendendo na escola, na faculdade. E a gente sabe a dificuldade que é isso. Então, hoje os caras não. Hoje tem um intercâmbio, eles dialogam com o futebol europeu, com o futebol asiático, o futebol internacional. A internet hoje facilita a vida de todo mundo. A gente está aqui, está assistindo futebol chinês, né? Acompanhando a evolução do futebol chinês, a evolução do futebol japonês, do coreano. Os caras jogam a Copa do Mundo contra a gente e já dão trabalho demais a gente. Então, assim, eu entendo que essa geração nova de treinadores é muito bem-vindo, porque eles vêm com um conceito diferente de jogar futebol. A arte com a velocidade, a arte com a força, né? Não perdendo nunca a essência do futebol brasileiro, que é a arte. É o senso de improviso do seu jogador. Né? Aquela coisa de você decidir o jogo. Não é a tática que decide, é o improviso do atleta dentro de uma tática colocada por um treinador. Então, eu espero que esse novo treinador do Vitória tenha sucesso e torço muito para treinadores como o Roger cheguem a um patamar muito mais elevado a nível brasileiro, a nível de Brasil e internacional também, porque merece. E esses técnicos estrangeiros, Bobo, a gente tem aí o Jorge Jesus no Flamengo e o Jorge Sampaoli, ano passado, do Santos, e agora do Galo. O que você pensa sobre essa chegada eu acho triunfal? Bacana demais. Bacana, eu acho muito importante isso. Eu acho que demorou muito, porque nós tínhamos aqui um preconceito explícito, claro, de todos, que treinador bom era treinador brasileiro. Né? Então, não precisavam de treinadores de fora. E bastou o Jesus chegar aqui e mudou todo esse conceito. A filosofia de trabalho, o entendimento, o vestiário, a forma de conduzir, de conversar com o atleta, estrela ou não, porque o jogador, quando chega a um nível, um status de estrela no futebol brasileiro, o treinador tinha até receio de conversar com ele. Então, ele chega no patamar de dizer aqui, olha, o chefe aqui sou eu, quem decide sou eu, e nós vamos trabalhar dessa maneira. Então, eu entendo que foi muito benéfico a vinda dele para o futebol brasileiro, mas principalmente para os treinadores brasileiros. Então, eu entendo que deveria ter vindo mais outros treinadores, agora da Europa, vindo a treinar aqui também. Veio o Jesus, em Portugal, mas eu entendo que a gente poderia pegar os asiáticos de lá, a turma, por exemplo, você pegar o pessoal e mesclar escolas diferentes aqui, de jogar futebol, de treinar futebol, até porque eles vêm com uma metodologia diferente nos treinamentos. A base muda na base, o conceito tem que ser mudado na base. Então, eu entendo exatamente isso. Você pega o Barcelona, tem a escola do Barcelona que é da base, né? Eles montam a forma de jogar lá embaixo. O Messi chegou lá com 13 anos e joga do mesmo jeito até hoje. Joga do mesmo jeito até hoje. É uma filosofia, é uma identidade que ele adquire na base. Então, eu entendo que essa vinda desses treinadores, ou do futebol europeu, do futebol sul-americano, é muito bacana para, inclusive, a formação desses treinadores novos do futebol brasileiro. Tem um técnico, Bobo, não sei se você conhece ou acompanha o trabalho dele, que eu sou curioso para ver como é que ele se adaptaria no futebol brasileiro. Estou falando de Marcelo Gallardo, do River Plate. Uhum. Eu queria vê-lo no futebol brasileiro, porque eu acho que ele é muito bom. E o River tem bi ou tricampeão da Libertadores com ele, né? Ele, na verdade, ele tirou o River Plate da situação vexatória, né? Não, pois é. Ele passou por um momento muito difícil, né, o futebol argentino, e ele conseguiu tirar, deu uma ascensão muito grande ao River Plate. Eu entendo que esse aí vai ter, talvez, uma passagem mais rápida para a Europa, né? É um treinador muito disputado. Eu entendo que o futebol brasileiro não é um momento. Você vê o Jesus vir para o futebol brasileiro com mais de 60 anos de idade. Então a tendência é o Gallardo ir para um futebol europeu, futebol espanhol, né, o futebol inglês, porque ele tem muita competência, é muito bom. Assim como nós temos treinadores novos no futebol brasileiro, que também já merece uma chance no futebol europeu. O Renato Gaúcho, por exemplo, já é um desses treinadores. Né? Então, o Renato, o pessoal
entendia e subestimava o Renato. O Renato sempre foi muito inteligente trabalhando. Nos clubes do Rio, quase que todos disputou Libertadores, ganhou títulos, né? O Renato, ele mantém aquela irreverência, aquela forma dele, mas tem muito conteúdo técnico e tático, muito conhecimento. Então, eu acho que um treinador como esse já merece também treinar um grande clube do futebol europeu, não tenho dúvida disso. Concordo. E falando das suas passagens pelo Bahia, Bobo, você foi técnico também, né? Falou de uma aí foi treinador. Conta um pouquinho daquelas passagens. Eu estava vendo uma entrevista sua que tinha uma turminha que ficava atrás de você na Fonte Nova, fungando o seu cangote. Bobô, tira fulano, tira ciclano. Conta um pouquinho como é que era essa sua relação tinha uma com ele. torcida organizada, Marcelo, lá na Fonte Nova. Acabou, não sei porquê. Era muito divertido. Eram 5 ou 6 caras que usavam um megafone, né? Então, a torcida do megafone. E eu lembro de uma passagem com o Evaristo em 2001, Evaristo de Macedo, que era o treinador do Bahia em 2001. Evaristo ficava louco com esses caras, que eles ficavam lá. Evaristo, ô velho, quando tá dormindo, acorda, velho, com megafone, cara. Imagine você, ali, 5 caras com megafone. E eu experimentei também isso em 2002, quando eu fui treinador do Bahia. Então, eu tive que conviver com eles, porque eles ficavam ali muito próximo do alambrado e muito próximo do túnel, ou seja, onde ficavam os atletas ali, os reservas, o banco de reserva. E era divertido, porque tinha momentos que você também ficava de saco cheio, né? O cara bota fulano, aí você botava fulano, ele tira fulano que você tinha acabado de botar, o cara... Mas acabou, nunca mais eu vi. Isso ficou na memória da gente. A isso até hoje, quando a gente conversa, ele fala desses caras. Eu também lembro, mas infelizmente acabou, uma pena. É bacana esse tipo de situação no futebol, né? Muito bacana. Eu valorizo muito isso. Bobô, eu te digo o seguinte: torcedor é um ser que tem que ser estudado pela NASA, porque os caras parecem alguns corneteiros assim. É verdade. Teve uma Né? passagem, viu, Marcelo? Aimoré Moreira era treinador da Catuense e foi meu treinador com muito orgulho na Catuense. Imagine, eu iniciando minha carreira, né, tal, o treinador bicampeão do mundo, né? Aimoré Moreira na Catuense. Só se o Antônio Pena para fazer um negócio desse, né? E a Aimoré, nós fomos fazer um jogo amistoso lá no interior de Sergipe, eu não me lembro mais onde foi, e um sol danado, um jogo amistoso, imagine. Aí um sol danado, aí a gente entrou em campo às 3 horas da tarde, um sol para cada um, é aquela lua, né? Maria. Aí vinha a Aimoré andando com aquela boinazinha na cabeça dele que ele usava e tal. Aí o cara, quem diria, hein? Aimoré Moreira aqui, né? É museu, vive de que ele falou. Esse aí é museu. Por quê? Porque vive do passado. A Aimoré ficou retado com o cara e tal. Mas o torcedor tem umas figuras, cara, que eles começam a tirar as coisas ali. E tem a galera do alambrado, que só fica no alambrado, só vai para o estádio para ficar no alambrado, para tirar onda, ou com o seu time do banco de reserva, ou com o time adversário, né? O pior é ruim, que o cara às vezes é do nosso lado, da nossa torcida, e vai tirar onda com o nosso time, com nossos jogadores que estão no banco de reserva, com o treinador e tal. É o famoso cri-cri, né? Não, e hoje tem os corneteirinhos de WhatsApp, né? Que o cara passa o dia inteiro detonando o time. Treinador burro, não sei o quê, no WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp, ele fica detonando. Rapaz, eu fico agoniado com ele. O WhatsApp é a escola de formação de treinador. Exatamente. Escola de novos treinadores. Tem grandes treinadores. Você se descobre pelo WhatsApp. Né? Mas bacana essas lembranças. Pois é. Bobô, agora vamos falar um pouquinho de alegria, né? Você foi campeão brasileiro com o Bahia em 88. Conta um pouquinho dos bastidores daquele título, desde o jogo contra o Sport, que você disse que seriam os jogos mais difíceis, né, daquela temporada. Mas conta um pouquinho para a turma mais jovem que está acompanhando o canal aqui, os tricolores mais jovens que não sabem muito dos bastidores desse título. Pois é, esse foi um campeonato diferente, né? Essa Copa União, muito diferente, porque começou em um ano, terminou no outro.
E entre os jogos mais importantes, nós tivemos o Carnaval. Você imagina o Carnaval em Salvador. Pô. E a gente concentrava e ia jogar contra o Sport logo depois, imagina. Então, tudo isso aconteceu naquele ano. Né? Então, começou em 88, o campeonato se estendeu até fevereiro, 19 de fevereiro de 89. Então, foi um campeonato atípico, né? Porque foi suspenso em dezembro, tivemos as férias e tivemos o Carnaval. E logo Só um depois... detalhe. Hein? Só um detalhe, lembrando que a gente pode ter isso ano que vem de novo, hein? A última rodada do Brasileiro da Série A é provável que isso era para 24 de fevereiro. Pois é. Então, veja como a gente está voltando ao passado, né? Tem coisas que voltam ao passado. E aí nós encontramos logo de cara, talvez, pela rivalidade e por tudo que envolve o Nordeste, né? O Sport Bahia, Bahia Sport, pegamos o Sport Recife, onde o Sport já vinha de um ano anterior, com aquela conquista contra do título brasileiro, e é campeão, não é campeão, ficou aquela coisa, mas o Sport chegou com um status muito forte e com um time muito bom. E nós vencemos o Sport, nós vencemos o Sport, não, nós tiramos o Sport, eliminamos sem vencer o Sport. Foi 1-1 lá em Pernambuco, lá em Recife, e 0-0 na Fonte Nova, com 0-0 no tempo regulamentar e 0-0 na prorrogação. Como a gente tinha vantagem de jogar por empate na prorrogação, esse foi o jogo seguramente o mais difícil para nós, porque o centroavante do Sport, entrou aos 13, 14 minutos do segundo tempo, da prorrogação, na cara do gol, cara. E o Ronaldo fez uma defesa espetacular. Espetacular. Complicado, hein? Perder um gol assim. Foi. Não, eu imagino uma bola longa, bem fiada, ele era muito rápido, eu esqueci até o nome dele. E ele entrou, o Ronaldo saiu, fechou o ângulo, ele bateu na perna do Ronaldo. Ali também acabou o jogo, né? Aí nós nos classificamos e fomos à semifinal contra o Fluminense, que aí o Bahia já vinha numa ascensão muito grande, numa confiança muito grande. O Bahia era um time maravilhoso, tinha um time maravilhoso. Time de velocidade, de contra-ataque rápido, sabia jogar nos contra-ataques, sabia utilizar muito essa ferramenta do contra-ataque, utilizando as falhas defensivas do time adversário. Então, era um time que chegava com 4, 5, 6 jogadores até no campo, dentro da área do time adversário. Eu sempre digo que o Bahia, de 88, que foi campeão brasileiro, joga um futebol muito moderno. Jogava um futebol muito moderno. O Bahia jogava no sistema de 4-3-3, às vezes variava para 4-5-1, 4-4-2, isso tudo dentro do mesmo jogo. A variação por conta da qualidade dos seus jogadores. O Zé Carlos tinha muita qualidade, era muito versátil, o Marquinhos era muito versátil. Eu, às vezes, jogava como segundo atacante e, às vezes, como meia-direita. Já jogava o Charles adiantado. O bacana era que, quando a gente saía em contra-ataque, até os volantes do Bahia, como o Gil, que fez um gol contra o Fluminense na semifinal, chegava dentro da área do adversário e definia jogo. Então, é realmente um time que jogou um futebol espetacular, sobretudo os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, porque vinha numa crescente, numa ascensão, na maturidade de seus jogadores, que eram jovens. E eu acho que nós fomos aí... nós mostramos ao Brasil uma essência diferente de jogar futebol. E demorou, viu, Marcelo? Porque boa parte da imprensa, até então, acreditava que o favorito contra o Bahia e Fluminense era o Fluminense. Sim. O favorito de Internacional e Bahia era o Internacional. Né? E nós chegamos lá e, no final, os caras se renderam. Pô, esse time... quando terminou o jogo, a torcida do Internacional tinha mais de 70 mil torcedores no estádio e aplaudiu o Bahia. Né? Aplaudiu o Bahia e aplaudiu o Internacional. Não vaiou, não gritou, não xingou, etc. Porque percebeu que o Internacional tinha perdido para o melhor time do futebol brasileiro, que foi o Bahia naquele ano. Bobô, falando desse jogo contra o Inter lá, que papo foi esse que teve uma espécie de macumba que os gaúchos tentaram fazer? Como é que foi essa história do negócio de um boi morto? Como é que foi esse papo aí? Porque teve aqui também, né? Aqui, quando eles vieram aqui, o Lourinho fez o trabalho. Lembra do Lourinho? Lourinho era uma dessas figuras folclóricas do Bahia. E Lourinho fez uma macumba, espetou os caras no boneco, vendava os caras e dizia que aquilo ali... E fez a macumbinha e tal. E quando a gente foi jogar lá,
que a gente desceu do ônibus, que estava a caminho do vestiário, eu vi uma gritaria, não, para, não, pô, alemão, Maracajá, seu Orlando Aragão, o pessoal da direção do clube, do Bahia, pediram para a gente ficar lá, para não ir no vestiário. Ah, pô, mas a gente curioso, olha, vamos ver o que é. Aí tinha um boi lá, pô, cara, churrasco de gaúcho tem que ter boi, né, cara? Não, É claro. Aí os caras varrendo, limpando e tal. Aí eu disse, poxa, até nisso a gente é melhor, né? Nessa questão de macumba nós somos muito mais eficientes do que eles. E aí foi muito bacana que virou um folclore enorme disso. No dia seguinte estava nas capas de jornais. E aí até hoje as pessoas falam sobre isso. Nas capas de jornais, tanto lá do Rio Grande do Sul quanto daqui, né? Tanto daqui, exatamente. Então nós vencemos eles 2 vezes. Vencemos na macumba e vencemos no futebol. É por aí, é por aí. E agora, Bobo, voltando para os tempos atuais, só uma última para encerrar. Você pensa em um dia virar alguma coisa dentro do Bahia, presidente, ou fazer parte da direção? Olha, eu sempre disse em algumas oportunidades que o meu sonho era um dia presidir o Bahia, né, ter a oportunidade de ser presidente do clube. Mas eu também falava muito isso num momento muito difícil do Bahia. E eu acho que hoje o Bahia vive um outro momento. Eu falei de patamar, o Bahia está em outro patamar. Então o Bahia hoje está muito bem administrado, tem um presidente jovem com ideias boas, montando um time ousado. Eu sempre disse o seguinte, eu queria montar um time, porque Bahia é time, né? Então você tendo um resultado, a torcida está feliz. O resultado não só as conquistas dentro do campo, mas o resultado com conquistas, com sucesso, né? Então eu sempre dizia isso, mas eu vejo hoje o Bahia muito bem gerido, bem administrado, com uma comissão técnica muito eficiente, mas também com uma diretoria extremamente capacitada, jovens, vocacionados, inclusive, para a administração de futebol. Então, no momento, eu estou satisfeito, eu estou tranquilo com relação a isso. Beleza, Bobo. Vamos encerrando por aqui. Obrigado. Agradecer muito pela participação. E fica um convite, claro, para voltar. Vamos marcar de novo outro bate-bola aqui. Né? Vamos sim. Bota doutor Abelardo no meio aí, porque o cara é bom de bola também. Viu? Joga bem. Opa! Botar Abelardo no meio. E é torcedor do Bahia fanático. Ali é tricolor doente, mesmo. Ali é tricolor brabo mesmo. Viu? Gente boa. Mas muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Espero em breve a gente possa voltar, quando o futebol tiver retornado aos gramados, a gente voltar a bater um papo legal com você também. Tem um papo, inclusive, pessoalmente, né, quando puder aglomerar. Fé em Deus. Vai ser um prazer. Então, meus amigos, vamos encerrando por aqui essa entrevista sensacional com esse entrevistado, que deu uma elegância sutil, parafraseando o grande Caetano Veloso. Ok, meus amigos, não se esqueçam de divulgar o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e, claro, sentar o dedo no joinha. Um abraço a todos, até mais. Valeu, Bobo. Valeu, um abraço para você.